Olá! Gente, você não tá no lugar errado. Sou eu mesma, toda descabelada, sem nenhum filtro, porque eu quero mostrar a diferença do que é planejamento estratégico e o que é plano de ação, porque vocês confundem isso. Eu acabei de receber aqui em casa uma cesta enorme de um produtor local que distribui, né, as verduras e tal. E aí nessa cesta enorme veio esse tantão aqui de, chamei isso, macaxeira, né, mandioca. Veio aquele tantão ali de batata doce, veio essa banana de brinde, vieram esses legumes e esses outros aqui. Tem uma cenoura ali e tal, tal, tal. E eu não sabia, mas eles vieram um pouco de jiló que eu não como, tá? Mas o que eu quero ensinar para... Ah, e claro, veio essa aqui, essa abóbora cabutiá com essas pimentinhas dentro que eu achei muito fofo. Agora vamos ensinar o que é planejamento com isso aqui. Então, olha só, eu mostrei aqui para vocês alguns ingredientes variados, foi sortido. Eu paguei R$ 30 na cesta e veio de tudo um pouco, o que eu achei fantástico e muito barato. Mas agora eu preciso fazer, então, o planejamento das refeições com isso aqui. Lembrando, gente, que fazer o planejamento da refeição não é pegar a faca, tesouro, começar a lavar, mexer nos trem. Não, aí isso você faz depois de fazer o planejamento, certo? Então, por exemplo, vou dar uma ideia aqui para vocês do que eu estou querendo dizer. Eu tenho aqui uma cabeça de repolho, certo? Um jeito de eu raciocinar o que eu farei com essa cabeça de repolho, a primeira pergunta é: eu como repolho? Eu como. Mas, por exemplo, eu não sabia que vinha jiló, certo? Foi uma surpresa. Veio. Então, a primeira coisa que eu já fiz foi pôr num saquinho separado. Eu sei que um tio meu gosta de jiló, vou dar um jeito de levar para ele, certo? Então, a primeira coisa é a gente tomar decisões, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, etc. Segunda coisa, eu sei cozinhar todos esses itens? É uma pergunta relevante. No meu caso, eu sei cozinhar todos esses itens, certo? Então, eu sei o que fazer com isso aqui. Eu tenho receitas que eu posso fazer com beterraba, tenho receitas do que eu posso fazer com chuchu, e tenho... Se eu não tiver a ideia do que eu posso fazer misturando essas coisas, eu descubro na internet. Mas o que é o planejamento e o que é o plano de ação? Vamos lá. Planejamento é eu pensar na minha refeição, que nem a nutricionista faz, e eu raciocinar que em cada refeição minha precisa ter uma quantidade de carboidrato, então, por exemplo, a batata, uma quantidade do que a gente chama de verdura ou fibras, né? Então, qualquer outro legume desse entraria nessa jogada. E, se eu quiser, uma proteína. Nessa baciada aqui, eu não vou ter nenhuma proteína, nem animal, nem vegetal. Por quê? Não tem feijão, não tem ervilha, não tem grão de bico, certo? Então, se eu fosse vegetariana, eu acrescentaria esses legumes aqui nessa alimentação. Como eu ainda como carne, eu falo ainda porque eu quase não como, mas enfim, eu ainda como carne, ovo, etc. Preciso disso aqui, certo? Então, se eu for preparar, pensa o que eu preciso ter numa refeição. Uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de legumes e uma porção de verdura. Essa é uma composição interessante de eu ter num prato, certo? Partindo desse pressuposto, eu não consigo, com o que eu tenho aqui, fazer todas as refeições que eu preciso, porque eu tô sem a tal da proteína, certo? Eu tenho aqui em casa, na minha geladeira, aí você vai fazer isso na sua casa. Você vai olhar lá a sua geladeira e você vai ver, tem alguma proteína aqui? Eu sei que eu tenho ovo e eu sei que tem aqui, isso aqui é um frango do meu marido. E eu tenho aqui no meu congelador algumas fontes de proteína que a gente já comprou, certo? Então, eu vou fazer o quê? Essa quantidade de proteína aqui, será que ela dá para eu cozinhar e fazer render os pratos com proteína para todas as porções? Eu imagino que não. Então, bem provavelmente, eu preciso comprar mais proteína, certo? Beleza. Isso é planejar, vocês entenderam, gente? São os preparativos. É assim, a gente pensar a parte do anterior a qualquer coisa. Depois que eu definir que eu quero ter na minha alimentação uma porção de proteína, uma porção de carboidrato, uma porção, etc, etc. Beleza, agora eu vou para a parte tática. Aí sim eu vou procurar as receitas. Aí sim eu vou botar lá na internet, por exemplo,
Receita com repolho. Vou ver o que que tem e vou ver se os outros ingredientes aqui me ajudam. Com certeza eu vou procurar alguma torta, alguma receita, alguma coisa com mandioca. Tem muito. Isso aqui tudo eu não vou fazer só na pressão, que vai ficar muito sem graça. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa é eu definir o que que eu pretendo me alimentar no sentido alimentício, no sentido dos nutrientes. Essa é a primeira coisa. Depois eu me preocupo com os preparos especificamente. E só depois que eu vou lavar tudo, que eu vou esterilizar tudo, que eu vou cozinhar tudo. Eu, Patrícia, gosto de cozinhar de uma vez. Aí depois que eu cozinhei de uma vez, esse é o meu método, certo? Eu faço tipo isso aqui, ó. Entendeu? E tem alguns na geladeira que são marmitinhas assim, nesses potes. E aí eu vou só descongelando e vou comendo ao longo do tempo. Porque eu não consigo ficar cozinhando todos os dias, porque me dá gastura. Então, esse é o meu jeito de raciocinar. Beleza, Patrícia, o que isso tem a ver com o meu negócio? Absolutamente tudo, tá? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que pensar são as decisões estruturais, certo? Que nem eu decidi, carboidrato, proteína, etc. Depois a gente pensa nos métodos. Então, eu vou fazer receita disso, vou fazer receita daquilo. No seu caso, o meu trabalho eu vou oferecer online. Não, eu vou oferecer presencial. Não, eu vou fazer curso. Não, eu vou fazer um curso 100% online. Não, eu vou fazer um curso 100% presencial. Não, eu vou fazer um curso online ao vivo. Tá vendo? Isso é tipo a receita da comida. Depois que eu decidi a receita, aí eu me preocupo com a execução dessa receita. Então, por exemplo, se a receita que eu precisar, ou seja, vamos supor, né? O que seria a receita aí no seu caso? A sua metodologia de trabalho, a decisão que você teve aí de como você vai entregar seu serviço ou um produto online, por exemplo, né? Nesse caso, cada tipo vai ter um método. Se você, por exemplo, é um médico e você quer desenvolver um grupo de orientação para mães de para mães de recém-nascido. Você é um pediatra e você quer dar um suporte online para essas mães, para elas saberem o que fazer com as crianças. Veja, eu não sei o método que você vai usar para isso, mas para você escolher o seu método, você tem que entender o que você pretende com isso. Vocês estão entendendo que o planejamento é uma parte que vem antes do plano de ação? O plano de ação é a mão na massa, gente. Seria eu pegar isso aqui, lavar, cortar, pôr no forno, ou pôr na panela, ou fazer o que eu quiser fazer efetivamente. Bom, escreve aqui para mim se você entendeu a minha explicação, se eu conseguir com essa metáfora fazer com que fique um pouco mais claro o que é o pensamento de dono, tá? E o que significa você ter visão. E aí, para terminar, eu vou mostrar que visão bonita eu tô tendo aqui falando com vocês, se eu conseguir virar essa câmera, quer ver? Então, ó, essa é a visão que eu tenho enquanto eu tô falando aqui com vocês. Eu moro no 18º andar. Já já o sol vai se pôr ali no cantinho, mas por enquanto ainda não. Eu tô em Goiânia, se você não sabe. Desculpa aí esse vídeo de um jeito um pouco improvisado, mas é que como eu acabei de receber essa cesta, falei, cara, é o momento de eu explicar pro pessoal de uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais simples, a diferença de planejamento com plano de ação. Então, falando tecnicamente, planejamento é o plano do plano. Seria o traçado do que você vai planejar na frente em relação à comunicação, marketing, vendas, todas as áreas que compõem o seu negócio. O plano de ação é você sentar a bunda na cadeira e estruturar. Farei 4 posts essa semana sobre o assunto tal. Ok? Não confunda plano de ação com planejamento.